boa tarde. Bem-vindos à mesa 5 do 8º Seminário de Estudos Medievais, do Programa de Estudos Medievais da UERJ. É um prazer que a gente tem as sessões agora da tarde, né? Da tarde. Então, nós temos ainda 3 sessões de comunicações, né? Temos essa mesa 5, e depois mais 2, pedimos que vocês estejam conosco, então, de todo dia, e o meu papel aqui, nesse momento, é apresentar a nossa coordenadora de sessão, né? A grandíssima, a primeira de seu nome, Marta de Silveira Carvalho, professora adjunta de História Medieval da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora do programa de pós-graduação da UERJ também, minha coordenadora do programa de estudos medievais, professora também do CEAM, né, da pós-graduação lá do Centro de História Antiga e Medieval, né, e recém-aposentada da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. É com prazer, obviamente, né, que a gente recebe a Marta, sem a qual nada disso aí acontece, né, grandemente por trás do seminário. Né? Então, a palavra é sua, professora Marta. Olha, com uma apresentação dessa, né, tão generosa. Obrigada, Wendel, eu agradeço muito, e agradeço desde já a sua parceria, da Rosiane, de todos os coordenadores aí do PEN-UERJ, de todos os amigos, né, de outras universidades que têm participado aqui com a gente, dessa atividade que vai perdurar por essa semana inteira, que é o nosso 8º Seminário de Estudos Medievais, organizado pelo PEN-UERJ. Então, eu sou a coordenadora da mesa, sem mais delongas, vou apresentar para vocês a primeira apresentadora do trabalho da comunicação, que é a Júlia de Jesus Gomes, da Unirio, é graduanda, e o trabalho da Júlia é Entre a Docência e a Discência, análise de uma monitoria de história medieval. Júlia, a palavra é sua. Fique à vontade por 15 minutos. Olá, boa tarde. Então, esse é o meu trabalho, né, Entre a Docência e a Discência, uma análise de uma monitoria em história medieval. E, primeiramente, né, vou explicar um pouco do porquê que surge esse meu trabalho. A minha intenção é comparar a minha vivência como aluna e como monitora, né? E a primeira coisa que passou pela minha cabeça, né, quando eu fui aceita na monitoria foi: e agora, o que eu faço? Mas, assim, foi uma experiência muito boa e eu vou fazer alguns relatos e uma comparação aqui, né? Para poder dar seguimento, eu fiz alguns tópicos e o primeiro deles é a aula, né? Todo o que é a aula, o que é a bibliografia, toda essa questão. Como aluna, né, foi muito novo para mim, porque lá na Unirio a gente tem medieval no 2º período e eu posso dizer que é um aluno, às vezes, um pouco ainda cru. Então, tinha aquela questão da divisão dos assuntos, mas eu não conseguia ainda entender como eu entendi futuramente, né? E, por exemplo, eu demorei para perceber que muitas coisas ali haviam uma interligação, que havia uma conexão entre os temas. Eu sei que há um segmento, mas, primeiramente, né, como na minha experiência de aluna, foi uma compreensão mais devagar. E, assim, as leituras, né, que o meu professor passava, tinha mais de um autor, mas era um autor em peso, né? Que é o Hilário Franco. E os textos dele, né, são muito bons para entender essa conexão, que quando ele apresenta um assunto, né, ele está te preparando para outro assunto. E, assim, já na monitoria, eu entendi de uma forma melhor, porque eu consegui entender. Quando eu vi a primeira aula que apresentava o mundo medieval, eu fiquei, nossa, então é realmente uma conexão assim. Quando eu peguei o cronograma, que eu comecei a ler, foi outra visão, foi outra percepção que eu tive. E, assim, na monitoria, eu tive uma diferença entre a aluna, que a primeira diferença foi essa, a preparação. Quanto aluna, eu lia o texto e ia para a aula pronta para receber todos os tipos de informações. Já na monitoria, não. Eu ia ler o texto, mas eu entendi que eu precisava fazer mais que isso. E
antes da aula, eu sempre lia os textos e comecei fazendo o seguinte, eu lia textos a mais e artigos, assim, que pudessem complementar, que fossem de acordo com aquilo. E começou a me acalmar um pouco, porque eu tinha muito esse receio de não conseguir lidar. E, bom, a partir disso, né, eu consegui entender como era de uma percepção maior, porque quando eu conectei, eu entendi que tudo aquilo se relacionava. E, bom, isso também foi uma coisa que me ajudou, porque o professor falou, olha, vai ter algumas aulas que eu gostaria que você também exercesse um pouco da prática, que você falasse. E isso já foi uma preparação para mim. O segundo tópico, né, é o professor. Quando aluna, eu cheguei na aula de medieval e eu não gostava da matéria, porque as experiências que eu tinha tido anteriormente não foram tão boas. Mas quando eu vi a primeira aula e foi indo dando aquele segmento, eu me surpreendi, porque eu comecei a gostar. Mas por quê, né? Porque havia a forma que o professor ministrava a aula, a didática dele. O professor, né, ele pega o texto e ele dá aula seguindo o texto, porque a gente às vezes chega numa aula e fica se sentindo perdido. Não havia isso, porque ela seguia o texto e ele dá as informações a mais, que foi algo que eu achei muito interessante, que ele conta fatos ou pequenas curiosidades ou algumas histórias ali para incrementar a história, e também tem a parte das fontes. A parte das fontes, ela se tornou assim uma parte muito legal, porque dava uma visão ali para o aluno de como era um pouco mais profundo do que era aquela sociedade, do que era aquele dia a dia, do que estava acontecendo ali, né? E, assim, esses fatores, né, tornaram a aula diferente. E quando eu era aluna, né, e eu estava ali na aula e depois eu pegava o texto para reler para uma posterior avaliação, eu conseguia encontrar a aula naquele texto. E eu sei que essa é a minha opinião, mas para mim a didática ali que ocorre foi muito boa. E posteriormente eu perguntei aos alunos também, vai ser algo que eu vou abordar daqui a pouco, do que eles achavam. E eu acho que, assim, foi a melhor maneira. Então, vamos entrar no terceiro tópico, que são os alunos. Quando aluna, eu não tinha muitas perguntas, porque, como eu disse, eu ia para a aula pronta para poder receber aquele conteúdo. Mas as pessoas da minha turma tinham, né, perguntas, e às vezes eram perguntas mais profundas e tal. E às vezes eu ficava com esse receio de, assim, eu não vou conseguir perguntar alguma coisa, o que mudou muito na monitoria. Na monitoria, eu consegui me aprofundar e tinha muitas perguntas. Às vezes eu tinha a resposta delas sozinha, quando eu estava lendo alguma coisa, ou eu perguntava ao professor quando a gente tinha essa troca, né? E algo muito interessante que aconteceu na turma de monitoria foram as perguntas que a gente recebeu, né? Porque os alunos, dependendo da aula, eles traziam perguntas muito legais. Uma das aulas, eles perguntaram muito sobre a parte arquitetônica. Nossa, foi incrível, porque um aluno perguntou e vários outros começaram a perguntar. A questão também do direito, ali romano, que entrava muito sobre. E também foi a parte da formação ali dos estados, do que viriam a ser os países. Foram partes, assim, que os alunos tiveram perguntas que fizeram um momento específico para a pergunta, né, muito mais dinâmico, que traz o aluno para a aula, né? E também teve a questão da experiência das provas. Foi um resultado interessante, porque quando eu era aluna, eu tenho a visão, a minha e a dos meus amigos ao redor, porque a gente comenta, e a gente fazia o seguinte, na aula, né, o professor dava a opção da gente ler 3 textos e escolher. E na minha turma, foi assim, a gente elencou os textos que seriam não mais fáceis, mas um pouco mais compreensíveis para que a gente conseguisse lidar com a prova, e separou o que seria difícil. E a gente fez isso. Na turma de monitoria também houve essa prática, né? Só que os textos que a minha turma escolheu como difíceis foram os textos que a outra turma da monitoria achou que eram os melhores de lidar. E os textos que eles acharam difíceis, a minha turma achou que eram difíceis de lidar. Então, assim, isso dali foi bem surpreendente para mim, porque foi importante para eu ver como é diferente, né? Eu também tive a experiência de poder fazer uma análise das provas, que foi bem, assim, interessante, porque quando eu peguei as provas para ler na monitoria, né,
eu pude ver o que os alunos entenderam e o que eles não entenderam a partir de quais perguntas eles responderam, como eles desenvolveram, né, a resposta, o que eles escolheram ali pontuar na resposta, como que eles escolheram colocar as informações e argumentações. E também teve a parte de que foi uma experiência em comum, que, para mim, depois da primeira prova, que eu já sabia mais ou menos ali como seria, o que eu teria que fazer, eu fui para a segunda prova mais tranquila. E eu senti, ao ver as provas da turma que eu fui monitora, que na primeira prova eles ainda estavam um pouco indecisos, mas na segunda prova foi, assim, não mais fácil, mas acho que com uma preparação melhor para que eles pudessem lidar. Agora eu vou entrar no quarto tópico, né, que é o da prática, e a minha prática, ela ocorreu, assim, em aula, né, fora as questões ali da monitoria, foi 2 vezes. E na primeira aula, eu escolhi o que eu poderia falar, e na segunda aula, o professor pediu para que eu falasse sobre uma determinada coisa. Na primeira aula, foi na aula de estruturas econômicas, e eu escolhi explicar sobre o senhorio e o feudo. Aí abordei algumas questões ali sobre status, livres, não livres, mas, assim, eu queria que os alunos entendessem a diferença, porque, às vezes, quanto aluno, como eu li da primeira vez, não tinha ficado tão claro. Eu precisei ler mais de uma vez. Então, eu, como monitora, queria passar aquele olhar para eles de se atentar, que, apesar de estarem próximos, eram coisas diferentes, eram informações ali que precisavam ter cuidado para se lidar. E na segunda prática, né, foi muito interessante, que eu falei sobre os animais do bestiário, e eu tive até o retorno de alunos falando que foi muito legal entender sobre aquilo, porque quando entra ali no mundo místico, né, o que eu falei, que eu procurei falar assim, sobre um pouco os animais que eram domésticos, os que eram selvagens, que diferem, né, de hoje, os animais que poderiam ser sinônimo de realeza, a questão da moral, da didática, da religiosidade empregada. E os alunos tiveram esse retorno de que, assim, eles ficaram surpresos, porque era algo que eles não esperavam. E eu fiquei bem nervosa nessa preparação para as aulas, mas foi bem interessante, porque ali eu também entendi a diferença entre uma aluna e uma monitora, né? Novamente, teve aquele peso de como uma aluna vai para a aula e como uma monitora vai para a aula. E, por último, né, o último tópico é o retorno dos alunos. Na última aula, eu pude ter a experiência de estar com eles a sós, o professor comunicou, né, finalizou a matéria e falou em questão do meu trabalho, que eu estaria fazendo como se fosse um pouco de uma pesquisa, né? Eu também falei com eles, eu falei com eles sozinha, né? E eu fiz 4 perguntas. A primeira foi como eles chegaram e como finalizaram a matéria, no sentido de impressões e opiniões, quais textos eles mais gostaram ou tiveram proximidade, o que a idade média seria na vida acadêmica deles, e se eles perceberam ou conseguiram fazer essa relação entre os textos, né? Porque eu queria entender se eles conseguiram pegar essa conexão, assim, de primeira, ou eles tiveram dificuldade, como eu tive, né? E foram várias respostas. Dentre algumas respostas, foram coisas que eu tinha como opinião, como a abordagem do professor. Muitos elogiaram e disseram que se surpreenderam, porque eles foram para a aula esperando uma coisa e eles tiveram totalmente uma aula diferente do que era esperado por eles. E que as curiosidades, né, que o professor adicionava na matéria chamavam a atenção deles para a aula, porque eles não esperavam ver aquilo. E também a questão da compreensão, que os textos eles gostaram muito, foram coisas em comum, né? Essa melhor parte para poder se lidar com a leitura, né? E um aluno, ele falou para mim que ele se assustou na primeira aula, né? Que ele ficou com medo de não conseguir lidar com a matéria, porque ele achou que ia ser muito pesado e ele ficou 2 semanas sem ir na aula. Aí eu fiquei surpresa, ele falou, não, mas quando eu vim na 4ª aula, que eu tive aula, eu falei, isso é incrível. Aí ele foi contando que ele passou a pesquisar antes e depois da aula e já vinha para a aula com perguntas, né? E a maioria da turma concordou que as partes mais interessantes para eles foram as questões de demografia, migrações, formação do exército, porque eles falaram que na parte especialmente do exército, quando o professor colocava as informações assim de cunho militar e tudo mais, eles ficaram muito interessados. Ou na parte assim das migrações, as questões dos bárbaros, dos romanos, eles ficaram muito interessados nisso.
e também conseguiram perceber essa conexão e toda essa interligação, né, que é feita pelos textos do Hilário Franco. E por último, né, eles falaram coisas como, olha, eu achei que sabia tudo de medieval, e quando eu cheguei aqui eu percebi que eu não sabia de nada. E falaram também que o professor abriu a mente deles para o mundo medieval, e algo que eu achei também interessante, falaram, olha, ele conta como se ele tivesse vivido aquilo, como se ele estivesse lá. Então, para finalizar, né, essa foi uma comparação. Em muitos pontos, a gente compartilhou a mesma opinião, e outros a gente divergiu, né? Foi uma experiência muito boa, e eu fiquei muito grata, e foi, assim, incrível poder ter essa experiência. Obrigada. Obrigada a você, Júlia. Muito legal quando a gente tem experiências bacanas em termos didáticos, né, pedagógicos. Essa mesa está propondo justamente a isso, a pensar maneiras de se ensinar a Idade Média, né? Tanto na escola básica quanto no ensino superior. Então, olha, parabéns pela sua vivência. Muito boa, muito bom você ter compartilhado isso com a gente. Agora, nós vamos ouvir a apresentação da doutoranda Gabriela Carvalho Mota, que vai comunicar entre públicos e entrelinhas a prática da história pública a partir de produções sobre a Idade Média no YouTube. Gabriela, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde, obrigada, professora. Obrigada a todos que estão participando. Obrigada também ao seminário que aceitou a minha proposta de comunicação. Bem, como a professora Marta comentou, eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, como orientanda do professor Dr. Gustavo de Souza, e eu venho comentar com vocês um pouquinho sobre a primeira etapa da minha pesquisa. Eu estou começando o primeiro ano e meio já do curso, finalizando as disciplinas, e então eu já estou na fase ali de ter visto um pouco da teoria, começando já a mexer com as minhas fontes. A minha proposta é para falar entre públicos e entrelinhas a prática da história pública a partir de produções sobre a Idade Média no YouTube. Pode passar. Eu pensei em dividir a minha fala em 3 etapas, comentando com vocês sobre a história pública, trazendo alguns pensadores, algumas propostas de entendimento sobre esse conceito e sobre essa prática pública da história, passando, então, para o YouTube como fonte, para a gente analisar as possibilidades, limitações, e focando um pouco mais em alguns exemplos de produções públicas sobre a Idade Média. Eu ainda estou fazendo recorte das minhas fontes, porque o que eu tenho até então são fontes que eu quero estudar produzidas por historiadores. Esse é o meu principal foco. E eu ainda estou delimitando, assim, qual período eu vou fazer e quais serão as fontes. O que eu trouxe para vocês é um início dessas escolhas. Pode ser que vá mudar agora nesse segundo semestre, mas é mais para ambientar vocês como que eu tenho feito essa escolha, o que eu tenho analisado e quais as dificuldades eu tenho enfrentado. Pode passar para a próxima, por favor. Então, para a gente conhecer um pouco sobre essa história pública, eu trouxe alguns dos pensadores, principalmente pensadores brasileiros, que têm trabalhado essa temática aqui no nosso país. A história pública ela começou a ser debatida lá no ano de 2011, a partir de um seminário que a gente teve, e desde então a gente tem alguns historiadores, pesquisadores também se dedicando na área, e hoje eu considero já, assim, passados mais de 10 anos, que essa área pública e prática aqui no Brasil, ela já tem se consolidado, e porque ela tem se encontrado e se ambientado de uma maneira melhor do que nos primeiros anos. Ela já está mais sólida e mais concreta, assim, do que é a história pública e como ela pode ser praticada. A gente tem ali o Bruno Leal, que inclusive é um dos produtores, e também ele é historiador e também historiador público. Ele tem um Café com História, que é um
um site que traz várias referências para nós, alguns debates contemporâneos, e ele vai falar ali junto com a Ana Paula Teixeira, no livro que ele publicou em 2019, um capítulo, na verdade, sobre qual que é o interesse desses meios sociais na história. O interesse é pela história e não pelo historiador. O que isso quer dizer? A gente pode falar até que a história está famosa, não é nesse sentido, mas assim, como essa história tem sido narrada nos meios sociais, tem sido uma maneira mais tentadora do que a gente narrando. E isso é um perigo, porque a gente tem a nossa questão de autoridade, a nossa questão quanto pesquisador, pode sofrer um perigo em relação a isso. Ele vai falar dessa questão da autoridade fragmentada, como que fica a nossa autoridade e o nosso ofício frente a essas compreensões sobre o que é história e como a história é abordada nesses meios sociais. A gente tem também o Rafael Castro e a Tamara Rodrigues, num livro que eles lançaram recentemente, que eles organizaram, inclusive, que é História Pública e Teoria da História. Eles vão falar sobre esse sentido da história pública no Brasil. E ela está voltada principalmente para uma temporalidade. A história pública, ela volta para o tempo presente, ela foca nas demandas do tempo presente, mas há alguns também que recorrem a questões do passado para fazer esse diálogo entre o tempo presente e tempo passado, mas vem principalmente dessas demandas do presente. A gente vai ter até um conceito também, né, de atualismo, que vai também fazer alguns diálogos com outros conceitos abordados como presentismo. A gente tem um Valdeir Araújo aqui no Brasil trabalhando essas questões. Pode passar para o próximo slide, por favor. A gente também tem um outro historiador, que é o Iclis Rodrigues, inclusive também produtor de história pública, ele tem um canal de podcast, que ele também aborda vários temas sobre a história, e ele vai abordar em um capítulo que ele escreveu lá em 2019, que esses recursos virtuais, eles vão trazer maior autonomia para nós enquanto historiadores. Por quê? Por exemplo, nas televisões, quando era a principal fonte, né, de produção midiática, a gente não tinha um espaço de fala ali, nem nas televisões, nem nos rádios. Era necessário que, se tivesse algum conhecido, alguma indicação, que pudesse abrir essa oportunidade para a gente produzir, para a gente dialogar, para a gente apresentar nossas pesquisas, por exemplo. Então, era mais cerceado. Com as mídias digitais, a gente tem autonomia para escolher em quais plataformas a gente vai querer atuar, vai querer mostrar, vai querer praticar a história, e também dos recursos que a gente vai ter, como que a gente vai se organizar. Então, esses recursos virtuais, eles trazem isso para nós, maior autonomia de tema, maior autonomia de produção, de organização, do que se comparado a outras mídias, como a televisão, o rádio, entre outras. Então, ele defende essa perspectiva. A Sara Albieri também, no livro que eu comentei com vocês, A História Pública e a Teoria da História, ela vai trazer algo assim que eu achei fundamental sobre onde a história pode ser ensinada, e também são campos em que hoje a história pública ela tem sido praticada, que é em 3 ambientes principais. Há outros também, mas a autora traz esses 3, que é a escola, a memória e a escrita midiática. A escrita midiática nesse sentido que eu comentei com vocês, de espaço, de produções, mas a gente também tem a história pública atuando dentro dos museus, dentro das escolas, então ela vai trazer esses espaços onde a história pública ela tem e ela pode ser praticada. Pode passar, por favor. Pode mudar o slide. No próximo slide, eu vou comentar com vocês já, passar dessa primeira introdução do YouTube como fonte. Né? O YouTube, ele não é necessariamente uma mídia social, ele está mais voltado ali como uma plataforma de pesquisa, onde a gente pode consultar e pode hospedar conteúdos, né? Inclusive, o nosso evento está sendo transmitido através dele. Então, ele traz essa questão de maior autonomia e maior diversidade para essa prática pública,
que a gente pode hospedar essas conferências, eventos, trazer podcasts, fazer publicações ou outras formas de produções. A gente tem alguns pesquisadores, como a Adriele Rocha, Alexandre Medeiros, que defendem essa perspectiva do YouTube como essa plataforma de pesquisa. Por quê? Eles veem nele uma potencialidade para essas produções, trazendo, inclusive, essa questão do nosso protagonismo enquanto produtores, enquanto escolha, enquanto articulação dos conteúdos, mas também que essa questão de poder comparar informações, poder comparar canais, poder fazer essa pesquisa mesmo como uma plataforma de pesquisa dentro do YouTube. E a gente vê ali também outros interesses que cercam a plataforma. Pode passar, por favor. Próximo slide. O YouTube, no primeiro momento que ele surgiu, a principal forma de arrecadação de lucro dele era através das curtidas. Então, quanto mais um vídeo era curtido, mais ele era engajado para poder gerar esse lucro. Atualmente, o YouTube passou por algumas mudanças e hoje a forma de monetização da plataforma é através dos anúncios. Então, por isso que a gente, quando vai assistir algum vídeo, a gente vê que tem alguns canais que permitem que rodem mais anúncios justamente por conta dessa monetização. E aí a gente tem duas categorias, isso lá nessa seção para criadores de conteúdo que o YouTube traz para nós, que vão dividir como esses lucros podem ser feitos, né? E quais são os critérios. Então, quando alguém ingressa no YouTube e deseja tornar ele uma plataforma, ou uma forma também de monetização, de lucro, tem algumas exigências que a plataforma vai trazer para esse produtor. Então, tem um primeiro processo e depois ela passa por um segundo processo que vai ser analisado dentro da própria plataforma. Ao trabalhar essas mídias, a gente tem um conceito que tem sido abordado, que é o colonialismo de dados. Alguns autores fazem uma comparação entre o colonialismo de dados e o colonialismo histórico. Ele não tem a mesma violência do que foi o colonialismo histórico, por exemplo, aqui no Brasil, mas ele também cria alguns artifícios para modular os comportamentos, principalmente através dos anúncios. Pode passar, por favor. O próximo slide. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Eu tenho feito a coleta de canais, feito por historiadores que trabalham a Idade Média. Eu tenho percebido que alguns canais não focam só nesse tema, então ainda vai ser um recorte que eu vou fazer, se eu vou trabalhar só com canais específicos da temática, ou se eu vou trazer outros também. Então, um desses canais é o do professor Vitor Soares, então o foco é nesse, de pesquisadores, de professores, o que eu pude observar dele até então, que ele vai trazer essa história como curiosidade, e também vai trazer algumas questões de combate ao negacionismo relacionado ao período, vai também trazer essa Idade Média como um período de descobertas e criações, e desfocada dessa questão eurocêntrica, então vai trazer as possibilidades de várias idades médias. Pode passar, por favor. Tem um outro canal também, que é feito, esse é focado na Idade Média, que é o Outros Medievos. Ele traz uma perspectiva ali mais acadêmica, que ele vai realizar algumas entrevistas com interessados no tema, com pesquisadores do tema, e ele vai fazer essa hospedagem também de eventos gravados, que ficam disponibilizados para a gente poder assistir. Vai fortalecer o ensino e a divulgação de pesquisas, porque é uma forma também dos pesquisadores ter um espaço de diálogo. E um dos vídeos que eu encontrei lá, ele traz essa questão dos videogames como objeto historiográfico. Então, fazendo um diálogo entre essa história pública e a história digital, que é uma pesquisa que tem sido feita pelo Felipe Augusto Ribeiro. Até então, tem algumas outras fontes também que eu levantei, mas ainda eu tenho encontrado algumas dificuldades em como categorizar essas fontes, dialogar elas. Então, isso é algo que eu preciso resolver ainda, e de que forma que eu vou trazê-las para a minha tese. Quando eu fiz o meu mestrado, eu pesquisei Instagram e podcast, eu fui colocando trechos
das publicações e fiz todo um catálogo que ficou disponibilizado para as pessoas poderem consultar. Provavelmente eu vou seguir essa mesma linha de raciocínio, mas como o YouTube é vídeo, eu não sei ainda como que eu vou fazer nesse sentido para poder hospedar esses vídeos. Então, a fase agora da minha pesquisa está nesse sentido, de criar esses critérios, né, de como trazer essas fontes e também de quais fontes escolher. Eu pretendo trabalhar entre 2 a 3, 4 canais ao decorrer da minha pesquisa. Eu acho que é isso. Pode passar, eu acho que o último slide é só referência. Obrigada, é isso, pessoal. Obrigada a você, Gabriela. Muito interessante, hein? Muita coisa para a gente conversar. Muita. No final, a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos lá, então, para a nossa próxima apresentadora, que é a Janaína Souza Nunes, é graduanda em História na Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e a apresentação dela é sobre mulheres medievais, uma análise de suas presenças e ausências nos livros didáticos do PNID 2024. Janaína, a palavra é sua. Boa tarde a todos, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui fazendo essa comunicação, né? Desde já eu agradeço. Como a professora Marta falou, eu recentemente me formei em História, inclusive essa pesquisa foi do meu trabalho de concurso. Para essa comunicação eu precisei fazer a seleção de um dos objetivos específicos, né? Que foi a parte da pesquisa bibliográfica, por conta do tempo, né? Então, eu vou tentar ser bem rápida e objetiva aqui nessa comunicação, tá? Então, o tema é Mulheres Medievais, uma análise das suas presenças e audiências no PNLD, dos livros didáticos, né, do PNLD 2024. Eu participo do grupo aí, Parte 17, que é orientado pelo professor Luciano José Viana, né? Alguns devem conhecer. Pode passar, por favor. Então, as fontes que eu analisei foi justamente o História, Sociedade e Cidadania, Boulos, em que nós encontramos ali cerca de 18,75% do conteúdo medieval, né, direcionado ao medievo neste livro. Também selecionei o Jovem Sapiens, né, ambos do 6º ano, onde é trabalhado o conteúdo. O Jovem Sapiens, ele vai ter aí cerca de 16,54% do conteúdo de história medieval, o que compreende, né, o período de história medieval. E eu selecionei eles porque são os mais utilizados ali no âmbito estadual, né, o do Boulos, na cidade de Petrolina, em Pernambuco, e o Jovem Sapiens no âmbito municipal, certo? Então, a gente selecionou eles para poder fazer essa análise. Então, a gente analisou justamente como aparece, né, a figura feminina ali no conteúdo de história medieval, e também fizemos uma pesquisa bibliográfica para poder fazer umas comparações acerca da bibliografia acadêmica e do que a gente tem no material didático, compreendendo ali o feminino nesse período medieval. Pode passar. Então, justamente, né, a gente justificou esse trabalho porque a mulher, ela aparece de forma rara, né, se assim eu posso dizer, nos livros didáticos. A gente tem algumas pesquisas relacionadas ao tema, né, mulheres medievais ali nos PNLDs passados, e a gente nota uma presença ali, melhor, uma ausência considerável da figura feminina. Tá? Então, surgiu aí a necessidade da gente fazer essa mesma pesquisa nesse novo PNLD 2024, né, do ano passado, bem recente. Então, surgiu essa necessidade da gente verificar como é que está, então, esses livros mais adotados, né, hoje em dia, a aparição, né, a presença dessas mulheres. Pode passar. Então, a problemática é justamente essa, né, fazer uma comparação e nos questionar a respeito de que, nos perguntar, né, se o conteúdo do livro didático, ele tem acompanhado essas pesquisas acadêmicas, essas produções acadêmicas que são extremamente ricas, né, a respeito da figura feminina medieval. Então, foi justamente nos perguntar isso,
né? Fazer essa comparação do que aparece no livro didático e das produções acadêmicas recentes aí que tenha sido feitas na academia a respeito do tema, né? Período medieval. Pode passar. Então, o objetivo, basicamente, foi realizar essa pesquisa bibliográfica, né? Óbvio, teve outros objetivos no próprio projeto, né? Então, a gente, como eu falei anteriormente, nós analisamos como a mulher aparece, de que forma aparece, né? Quando ela aparece também, a gente notou que ela aparece de forma pontual ali, e muitas vezes subjugada à figura masculina, né? Então é muito interessante porque algumas questões elas continuam acontecendo, mesmo tendo a renovação do PNLD e na mudança, né, dos livros didáticos ao longo do tempo, tá? Então foi justamente fazer essa relação da pesquisa acadêmica e as produções temáticas sobre o tema no próprio livro didático. Pode seguir. E a gente utilizou alguns conceitos, né, base para essa pesquisa, então, ensino de história medieval, né, com Newton Mulet Pereira, alguns teóricos que foram necessários, né, como a John Scott, com o conceito de gênero, utilizamos também o Alain Chopin, a Cissy Bittencourt, enfim, alguns que foram realmente necessários para que a gente pudesse fazer essa pesquisa, que são referências aí no estudo dos livros didáticos e também no ensino de história medieval, ao longo do tempo. Pode seguir. Para essa comunicação, como eu falei, a gente selecionou a pesquisa bibliográfica, né? Então a gente fez algumas leituras de autores e autoras, como eu acabei de citar, que produzem nesse tema, justamente para que a gente pudesse fazer a análise e também trazer algumas opções de conteúdo, de obras didáticas para serem inseridas, né, nesse material didático. Algumas obras que foram muito interessantes e que eu vou falar um pouco sobre elas agora, pode seguir. Então, nós percebemos aí, né, que a falta, ela não é de produções acadêmicas, né, porque nós temos, inclusive, alguns recentes aí, né, de 2018, 2019, que trazem uma lista de mulheres que foram intelectuais, que tiveram as suas produções ali, seu lugar de fala naquele momento, né. Então, eu separei aí 3 produções que são bem interessantes, que têm muito conteúdo, que poderiam ser utilizadas, se não pelo livro didático, a gente entende também que tem um limite ali de conteúdo, né, que pode ser inserido, mas talvez até pelo docente, para poder trabalhar essas questões de gênero em sala de aula. Então, esse primeiro livro que eu citei aí, As Intelectuais da Idade Média, né, pensadoras, místicas, literatas, cientistas, tá, que foi organizado pela professora Luciana Eleonora, e publicado em 2015, ela traz questões muito ricas, né, sobre cada uma dessas mulheres. Então, para que os alunos percebam, né, que as mulheres também fizeram parte da nobreza, por exemplo, né, elas fizeram parte da ciência também desde aquele momento, né, do período medieval. Tá? Então, a gente nota uma distância muito grande entre o conteúdo do livro didático, né, a respeito das mulheres no medievo, e aquilo que a gente tem de produção acadêmica, né? Então, a gente defende aí que não acompanha, né, não tem acompanhado as produções acadêmicas, né, inclusive a gente coloca algumas sugestões, né, para que o professor ele aproveite aqueles pequenos momentos que a mulher aparece para poder trabalhar essas questões de gênero em sala de aula, né? Tá? O segundo, Vozes de Mulheres da Idade Média, organizado também pela professora Luciana Eleonora, né, juntamente com Cláudia Costa Brochado, publicado em 2018, ele é mais recente, também vai trazer a figura da mulher, né, em evidência, tá? E mulheres intelectuais na Idade Média também, né, do professor Marcos Robertos e Rafael Ferreira, mais recente, né, de 2019, e ele traz uma lista enorme, né, de mulheres que fizeram a diferença ali nesses aspectos que já foram citados. Então, é bem interessante a gente perceber que, de fato, né, nós temos um material muito rico,
nessas produções acadêmicas medievais, que poderiam, sim, ser inseridos na sala de aula, através do livro didático ou através do próprio docente, né? Nem que fosse ali nas sugestões para o professor, né? Como leitura, como algum recurso didático, e seria bem interessante justamente para poder trabalhar essas questões em sala de aula, né? Para que as crianças também percebam que a mulher, ela, que por muitos anos, né, foi excluída da história, inclusive da história medieval, ela retorne, né, a esse momento também de evidência, inclusive dentro da sala de aula, tá? E, no mais, as minhas referências, pode passar, considerações finais, tá? Como eu já citei, né, a gente tem uma produção acadêmica muito rica, né, nós poderíamos utilizar esses materiais em sala de aula para poder trabalhar melhor a presença feminina nesse momento histórico, também ampliar a problematização desse conteúdo, né? Não só passar para frente aquilo que é feito, mas levar com que as crianças questionem, né, e problematizem um pouco essas questões de gênero, né? Talvez até no ensino médio, ali no primeiro ano do ensino médio, seria interessante, tá? Então a gente percebe aí essa distância e pretendo continuar aí essa pesquisa a respeito disso, no mestrado, no doutorado, talvez, tá? Então, é bem interessante esse tema. Pode passar, e as fontes, as referências, e eu agradeço a oportunidade. A gente é que agradece, Janaína. Também muito interessante o seu trabalho. Muito obrigada por ter partilhado aí um pouco dele com a gente. Agora vamos ouvir a nossa próxima apresentação, que é do João Gabriel de Faria Fernandes, que é graduando em História da UERJ, membro do PEN-UERJ, né, João? Que vai comunicar o trabalho. É Vita Caroli Magni, cerca de 820, no ensino de História Medieval. Notas iniciais sobre potencialidades pedagógicas a partir dos estudos de gênero. João, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham. Hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho, é Vita Caroli Magni, no ensino de História Medieval, né, fazer alguns apontamentos iniciais sobre potencialidades pedagógicas de uma documentação que eu já vinha trabalhando, né, explorando potencialidades da Vita Caroli Magni, numa pesquisa que eu já vinha desenvolvendo sobre a sua relação entre a identidade cristã e a virilidade no Império Carolíngio, né, através da Vita Caroli Magni, e dessa vez eu trago um pouco aqui, puxando para o ensino de história medieval, considerando que existem reflexões importantes, né, para nós medievalistas, né, ou futuros medievalistas, a gente está podendo pensar. Eu já fui aqui apresentado pela professora Marta, eu sou graduando no curso de História da UERJ. Esse trabalho tem a orientação do professor Wendel Veloso, de História Medieval também, daqui. Pode passar, por favor. E eu tenho como objetivo, nesse trabalho, buscar a descolonização do ensino de história medieval através da análise desconstrutiva dessa que foi a primeira biografia do imperador Carlos Magno, escrita ali por volta de 820, né, a partir das noções de gênero, poder, discurso, representação, santidade e virilidade, e a aplicação das potencialidades pedagógicas da obra em debates e atividades na sala de aula. Para introduzir um pouco das justificativas, né, para estar pensando nesse trabalho, eu considerei, primeiramente, em Hilário Franco Júnior, né, na Idade Média e Nascimento do Ocidente, a estigmatização histórica, já há 400 e 500 anos, lá se vão, de estigmatização do período medieval entre renascentistas, iluministas, entre românticos do século XIX, entre produções neomedievalescas contemporâneas, né, produções fílmicas, livros, séries, enfim, que vai construindo um senso comum sobre a Idade Média, muitas vezes distanciado daquilo que a gente tem produzido na academia, né, na pesquisa histórica, e, consequentemente, o ensino de história medieval na educação básica ele acaba sendo impactado por esse distanciamento entre o senso comum e a produção de conhecimento histórico. Então, enxergo aí a necessidade da gente estar pensando nessa, digamos, nessa última ponta, né, que a gente tem na relação entre os professores de história
principalmente quando vão lecionar o conteúdo de antiguidade, Idade Média, com os alunos, e a importância de não repassar, não reproduzir, né, esse senso comum tão estigmatizado sobre esse período. E aí, trago reflexões também sobre a nossa BNCC e a presença da Idade Média na BNCC, já que na primeira versão dela, em 2015, por exemplo, a Idade Média estava fora, né? A Antiguidade e a Idade Média foram retiradas na primeira versão e foram somente reintroduzidas após muitos debates no ano de 2017. E o espaço também para perspectivas que envolvam gênero, que envolvam raça ou que envolvam classe ainda, por exemplo, que seguem ali um intuito descolonizador do conhecimento, né, que se posiciona contra a colonialidade do saber, do poder e do ser. Nessas áreas de antiguidade e Idade Média, ainda existe um engatinhamento nisso. Então, trazendo aí José Rivaí Macedo, a importância da gente descolonizar e pensar a descolonização do currículo e do ensino de história medieval, que pode se dar tanto através do estudo de áreas pouco contempladas, como a Península Ibérica, ou o Oriente, o Leste Europeu, temporalidades distantes da Idade Média Central ou da Baixa Idade Média, mas também descolonizar através da análise crítica sobre documentações produzidas em seios privilegiados da sociedade medieval. Justamente pegar a documentação que a gente tem disponível, produzido por homens aristocratas, e tecer essa análise desconstrutiva e poder levar um pouco disso para a sala de aula. Pode passar, por favor. Nesse caso, então, a vida de Carlos Magno, Vita Caroli Magni, foi uma biografia do imperador Carlos Magno escrita no início do século IX, aproximadamente ali entre os anos de 820 e 830, não tendo uma datação exata para ela, mas que foi escrita alguns anos após a morte do imperador Carlos Magno, em 814, ou seja, ainda no contexto do Império Carolíngio, né, ainda no contexto de preservação do poder imperial carolíngio. A obra foi escrita por um conselheiro imperial que conviveu com Carlos Magno, conviveu na corte palaciana dele, o Eginardo, que vai, segundo ele na obra, né, ele quis fazer uma homenagem à memória do maior e mais ilustre de todos os homens que ele conheceu, né, em vida, de hábitos quase que inimitáveis pelos outros homens do seu tempo. Então, ele vai redigir ali uma descrição superlaudatória e agiográfica do imperador Carlos Magno, ainda no contexto do Império Carolíngio. E o Carlos Magno ele se torna uma personagem mítica do imaginário medieval, aí ressaltado por Legoff, Ronaldo Amaral, né, Jean Favier, são historiadores que vão vão embasar a presença do Carlos Magno no imaginário medieval, por ele ter sido uma espécie de César cristão na Alta Idade Média, ou seja, pelo seu expansionismo político, militar e religioso, muitas vezes impondo o cristianismo sobre povos pagãos, por exemplo, né, e conseguindo construir ali um império que muito lembra o antigo Império Romano do Ocidente. Então, a presença do Carlos Magno na mitologia cristã medieval evidencia-se, então, dessa forma, né? Pode passar, por favor. No discurso da Vita Caroli Magni, portanto, o Carlos Magno ele vai ser descrito com diversas performances, performances que vão destacar o seu lado guerreiro, a sua atuação no campo de batalha contra povos pagãos, ávaros, lombardos, saxões, hunos, muçulmanos, mas também performances políticas, performances de autoridade, de firmeza, né, política, de relação muito próxima com a igreja, de hábitos alimentares moderados, até os hábitos cotidianos, como caça, natação, a relação com a família, o fato do Carlos Magno ser um amante das artes liberais, apreciador do grego, do latim, dos debates teológicos, isso tudo faz com que a imagem do imperador, naquele contexto, mesmo depois de morto, a imagem dele seja reafirmada. Isso num contexto em que o filho dele, Luís o Piedoso, ocupava o trono e precisava dessa valorização da figura do imperador como uma referência de comportamentos políticos e religiosos. Mas a análise que eu trago aqui é de que, para além disso, a gente pode aplicar também uma perspectiva de gênero. Então, através de uma metodologia Foucaultiana, onde a gente vai analisar o discurso considerando a vontade de verdade que existe
por detrás das suas sustentações, a intencionalidade do autor no contexto da sua produção, né? O que estava acontecendo ali, mais ou menos na época 820, no Império Carolíngio, a gente pode considerar que a imagem do Carlos Magno vai receber um grande ar de mistificação que vai impulsionar o poder imperial carolíngio, vai consolidá-lo, né? E aí eu parto também do conceito de gênero em Judith Butler, onde ela vai afirmar que uma identidade de gênero é produzida a partir de um discurso de performances descritivas, que acabam compondo ali a imagem de um ser que é tido como referencial, como ideal de comportamentos de gênero. Então, eu estou pensando aqui o quanto os comportamentos e as performances do Carlos Magno vão impactar na concepção do homem cristão medieval nesse período. Pode passar, por favor. Aqui eu trago 2 fragmentos, eu não vou lê-los por causa do tempo, mas o primeiro fragmento aqui, por exemplo, da obra, vai falando sobre o Carlos Magno e a relação com os saxões, né? Como que ele venceu os saxões, puniu a falta de fé dos saxões, né? Pela violência, e nessa época a violência justa contra o pagão era extremamente endossada, de que o rei não sofreu em seu grande propósito de estabilidade quando era incomodado por alguma revolta por parte deles, dos saxões, ou levado a desistir da tarefa que tinha assumido. Não, ele era um homem muito determinado, ele era um homem que agia justamente impondo o cristianismo aos povos pagãos, que o autor vai retratar como adoradores do demônio até. Aqui no fragmento de baixo, a gente tem uma análise, a gente tem uma retratação da descrição física do Carlos Magno. Ele era grande, forte, de alta estatura, tinha os olhos muito largos e vivos, né, o pescoço largo também, a simetria do corpo, a saúde era excelente, o seu andar firme e o seu passo viril. Ou seja, então, são performances que a gente consegue ver através desses fragmentos que são possíveis da gente pensar na sua utilização na sala de aula para que os alunos tenham uma percepção de como alguns componentes como esses reforçam a legitimidade de poder de um soberano na Idade Média. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um pouco do embasamento sobre a masculinidade e a virilidade nesse período. O Bruno Dumezil, ele é um historiador do Império Carolíngio, que vai afirmar que no século VIII, a ascensão da aristocracia carolíngia no Reino Franco vai trazer uma nova imagem dos soberanos perante a Igreja Católica, que vão ver os reis carolíngios como muito mais firmes, como muito mais líderes na condução da eclésia à salvação do povo cristão, o apreço pela cultura teológica, a violência contra o pagão, ou seja, é um contexto propício para as afirmações que são feitas em cima do imperador Carlos Magno e para preservar o poder carolíngio, que naquela época, junto à Igreja Católica, visava se distanciar da imagem dos reis merovingios da antiga dinastia, que vão ser retratados na obra, muitas vezes, como reis preguiçosos, como reis vaidosos, né, que mesclavam o cristianismo com práticas pagãs. E aqui a Olivia Gazzalec, uma filósofa, no livro dela, O Mito da Virilidade, de 2017, ela vai afirmar que cada período da história vai ser avalado pela construção de arquétipos masculinos, de ideais e referenciais de comportamento que são pautados, que pautam as relações de gênero, muito mais do que somente pela presença da figura do patriarca, mas pela presença da figura do homem viril, né? Daquele que ressalta ali uma hipermasculinidade através dos seus comportamentos, ou seja, tudo aquilo que a sociedade já considera como pertencente ao homem, ao masculino, existe uma exacerbação dessas performances, de modo a ressaltar o poder da virilidade, né, nas relações de gênero. Então, aí evidencia-se a relação entre a projeção da identidade cristã carolíngia e a virilidade através da imagem do imperador Carlos Magno. Pode passar, por favor. Que, junto a outros reis, guerreiros, bispos e monges nesse período, eram tidos como heróis da fé para a população medieval, né? Eram ali, pelo menos, retratados pela Igreja como modelos de comportamento, né, e de referenciais, comportamentos esses que vão atingir o campo do gênero.
Se a gente for pensar nas relações entre a representação e a identidade, em Roger Chartier, por exemplo, ou das performances de gênero constituindo um ideal coletivo em Judith Butler, a gente pode entender o Carlos Magno como muito mais do que esse referencial político e religioso do Império Carolíngio, mas até mesmo um referencial masculino e viril. E isso reforça o seu poder e o discurso da Igreja Católica naquela época. Nesse sentido, cabe a condução da narrativa histórica pelo professor na relação entre os modelos de santidade e masculinidade na Idade Média. Pode passar, por favor. Dito isso, eu evidencio aqui as potencialidades pedagógicas da Vita Caroli Magni, da gente estar utilizando documentos históricos na sala de aula, né, como uma forma de aproximar, de trazer ganhos ao ensino de história medieval na aproximação com a produção de conhecimento histórico na academia, e a gente se valendo do uso de fragmentos dessa obra, não da obra completa, claro, para expor na sala de aula, e através de leituras e debates de fragmentos, realizar uma aula-oficina sobre produção de iconografias, exercitar a identificação e reflexão crítica de performances heróicas ou viris, e como essas conferem legitimidade à figura do imperador, fragmentos sobre guerras, sobre as performances guerreiras, sobre a postura na família, a educação dos filhos, a aparência física, a relação com a igreja e as virtudes cristãs, como que era importante um rei não somente ser visto como um rei guerreiro, né, como um rei de uma forte aparência física, mas a relação com a família, e com a igreja e com a cultura teológica também vai ser muito importante nesse período. Né? Então, entender que isso faz parte da construção de iconografias e, no caso, de agiografias, como a gente está falando de Idade Média, e que essas agiografias não se dirigem apenas aos santos, mas também aos imperadores, aos reis. Pode passar, por favor. João. Sim, já estou terminando. Né? E aqui a gente está tendo também um pouco sobre o que a Vita fala sobre personagens antagônicas em relação à figura do Carlos Magno. A gente também tem essa descrição do outro. E aqui uma provocação de que a gente pode até pensar em uma figura mítica diferente, com performances diferentes e culturas intercambiáveis, né, na mostra aos alunos. Pode passar, por favor. A aplicação dela dentro da BNCC, eu tenho pensado isso muito mais para o primeiro ano do ensino médio do que para o sexto ano do fundamental, mas há um enquadramento aqui de ambos. E pode passar, por favor, para o último slide. As conclusões que eu tiro desses breves apontamentos iniciais é de que a análise da Vita Caroli Magni, dessa forma crítica, serve como compreensão das dinâmicas da construção iconográfica e a relação com poder, santidade e identidade cristã na Alta Idade Média. A gente pode, assim, ampliar o debate sobre o uso de documentações históricas na sala de aula, que reforça a relação entre o gênero e o período medieval e a sua presença no currículo de história da BNCC, através de um ímpeto, né, descolonizador do ensino de história medieval, né, pela desmitificação do gênero e das performances de virilidade como legitimadoras do poder político e religioso. As minhas referências, né, estão no slide seguinte, algumas delas que eu utilizo. E é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo. Obrigada a você, João. Trabalho de fôlego para a gente conversar com calma daqui a pouco. Agora eu vou para a minha apresentação e peço para, por favor, o professor Wendel Veloso controlar o meu tempo para eu também não me exceder, né? Assim como os demais não se excederam. Bom, então a minha apresentação, na verdade, é o relato de uma experiência, como o professor Wendel Veloso colocou quando me introduziu nesta sala. Eu sou recém-aposentada da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, onde atuei como professora desde 1992, começando com o ensino básico, mesmo fundamental, no primeiro segmento, e seguindo depois para professor especialista em História. Pode passar, por favor. Então, é importante explicar isso, porque essa oficina, ela representa não um ponto de encerramento, mas um ponto de fechamento de um ciclo como docente, né? Mas não como pesquisadora. Então, era importante falar um pouco sobre essa tradição intelectual e docente que eu possuo, né? Durante muito tempo, eu trabalhei tanto no ensino básico quanto no ensino superior,
particular e depois na própria UERJ. E esse trabalho que eu apresento hoje tem a ver com todas essas reflexões que eu venho acumulando ao longo do tempo. Quando eu entrei na UERJ, em 2015, eu submeti um projeto de pesquisa para a FAPERJ, fui agraciada com financiamento na modalidade APQ1, e dentro desse projeto, a minha proposta foi justamente pensar quais eram os impactos da aplicação da BNCC no ensino de História Medieval, especificamente na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, para mim, a escola básica sempre foi um espaço de reflexão da medievalista, né, professora Marta medievalista, quanto de docente que precisa, no cotidiano da escola, no chão da escola, articular teoria e prática. Por outro lado, há 4 anos atrás, nós tivemos também na UERJ um projeto, chamado por um projeto da modalidade Prodocência UERJ, tá, cujo objetivo é justamente trabalhar com os alunos as possibilidades de relacionar teoria e prática no ensino, tá, de diversos campos de conhecimento, no meu caso específico da Idade Média. Então, eu desenvolvi durante esses anos, com apoio da universidade, com 5 alunos bolsistas, o projeto Idade Média, Ensino e Pesquisa. E é esse projeto que vocês veem lá nas redes sociais do Tem UERJ, nos conteúdos produzidos para o Instagram, e aqui também no Foro Medieval, no nosso canal no YouTube. Também cheguei ao UERJ no momento onde nós estávamos passando por uma reforma do currículo da universidade, e uma das disciplinas que seria eliminada desse novo currículo seria a História Ibérica. E, como pesquisadora de História Ibérica, eu lutei ao máximo que pude para que essa disciplina não fosse retirada do currículo escolar, do currículo universitário. Então, todos esses elementos explicam o que ocorreu em termos de oficina aqui, esse exemplo que eu quero passar para vocês. Pode passar, por favor. Então, quando eu cheguei na UERJ, nós estávamos justamente discutindo a questão do impacto da BNCC na própria UERJ, né, no ensino do curso superior, quanto também na educação básica. E, a princípio, a primeira versão da BNCC, como quem estava conhecendo essa discussão, né, que eu nem conhecia, passei a conhecer quando entrei na UERJ, sobre a BNCC, sobre a primeira versão dela especificamente, que retirava História Antiga e Medieval do currículo, numa opção claramente brasileocêntrica da história, né, como se fosse possível substituir o eurocentrismo pelo brasileocentrismo, até que, após muitos debates, por vezes até bastante desgastantes, muitas conversas e trabalhos produzidos, chegou-se à conclusão que a História Antiga e a História Medieval não poderiam ser retiradas do currículo da escola básica, mas deveriam constar, só que de forma bastante reduzida. Então, na prática, os conteúdos relativos à história medieval foram reduzidos a no máximo 2 bimestres, no final do 6º ano e no iníciozinho do 7º ano. Então, a proposta da base, que acabou entrando em vigor, ela tem, sobretudo, né, a perspectiva de tentar articular os conhecimentos históricos a partir, no que se refere à Antiguidade e à Idade Média, do Centro Mediterrâneo. Essa proposta seria bastante interessante se, na prática, a própria BNCC favorecesse essa articulação, o que não ocorre. O que, na maior parte das vezes, acontece é uma desconexão entre a história da África, da Europa e da Ásia, porque a história africana parece que não consta nessa conexão, não se conecta, de fato, com o Mediterrâneo. Em termos de conteúdos, efetivamente, das habilidades e competências, elas são extremamente vagas. A história da África, ela entra mais para o finalzinho da Idade Média, para preparar a entrada da história moderna e as navegações marítimas, etc. Tá?
Por outro lado, a história islâmica, ela praticamente não aparece, aparece muito tangencialmente, e a história medieval que se apresenta na BNCC ainda é uma história medieval, digamos, clássica, seguindo um que a gente poderia chamar de modelo francês, né? E o que me causa total estranhamento é a ausência da história ibérica para o período medieval. E a história ibérica ocasionalmente aparece também no início da modernidade, é quando se vai falar um pouco sobre a formação de Portugal. Pode passar, por favor. Então, todas essas desconexões acabaram me levando à necessidade de refletir sobre o porquê se estudar a história ibérica na educação básica. Eu não fui a primeira, não seria a última a refletir sobre isso. O professor José Rivai Macedo já fez amplas reflexões sobre esse tema, e outros estudiosos também, professor Mário Jorge da Mota Bastos, cada qual com a sua contribuição extremamente significativa sobre esse tema, e o que se percebe em toda essa produção é a necessidade de você refletir, de se chamar atenção para a reflexão em torno da necessidade de se pensar a questão da história ibérica, não no sentido da história do colonizador, não, e muito menos para o enaltecimento dessa história, mas simplesmente para pensá-la como um arcabouço a partir do qual nós podemos entender, né, e criticar a própria formação da nossa cultura, a formação das nossas formas, da formação dos nossos elementos, né, das nossas características, estruturas políticas, econômicas e sociais, né? Mas, sem dúvida, não é uma história que pode ser negada, é uma história que faz parte da constituição da nossa própria cultura, para o bem ou para o mal. Então, diante disso, é uma história que possibilita ao aluno criar um senso de identidade, né? Até por conta, né, da proximidade cultural e do senso de cidadania, que efetivamente pode ser compreendido quando se estabelece, né, relações entre as formas como se organizou ou se deu, né, o processo de formação do sistema colonial brasileiro e a maneira como a mentalidade, a cultura da sociedade portuguesa medieval influenciou na formação do Brasil e da sociedade espanhola também, com toda o seu ideal, a sua forma de pensar e organizar o espaço, as formas políticas administrativas, como, de alguma maneira, isso reverbera para fora do espaço ibérico. E, né, nós tomarmos como referência o próprio livro do Jerome Bachet, Civilização Feudal, né, 1492 seria aí o período que efetivamente se conecta, que termina, entre aspas, né, com os elementos próprios da cultura medieval, e se estabelece uma nova forma de pensar, mas uma nova forma de organização, uma nova forma de estruturação, que tem muito a ver com esse passado medieval, com essas referências medievais. Por outro lado, a história medieval ibérica dá conta da gente entender a pluralidade de interações que existem dentro desse mundo medieval. Não há isolamento, há continuidades, há descontinuidades, há conexões de diversos níveis, conexões econômicas, conexões políticas, conexões intelectuais, trocas, né? Trocas que, por vezes, vão se dar em espaços de produção de conhecimento, trocas que vão se dar em portos, trocas que vão se dar em entes religiosos, trocas que vão se dar nas cidades. Então, há uma interação que reverbera, que faz com que aquela comunidade mediterrânea esteja, a todo momento, numa dinâmica própria. E a Península Ibérica, ela não está distante dessa dinâmica, ela faz parte dessa dinâmica, mas ela também internamente possui a sua própria dinâmica. As comunidades que resistem ali, judaicas, cristãs, muçulmanas, elas não estão desconectadas, elas interagem, elas se complementam, de certa forma. Pode passar, por favor.
Diante disso, Tenha. Você tem 5 minutos. beleza. Diante disso, eu tentei aplicar com as minhas turmas, no 7º ano do ensino fundamental, um currículo adaptado. A proposta era justamente tentar fazer uma adequação daquele modelo clássico de história medieval, que está no livro didático, que está nas orientações curriculares da BNCC, com elementos da história ibérica. Pode passar, por favor. Então, como resultado disso, eu acabei escrevendo um livro chamado Básico da História Ibérica na Escola Básica, e a ideia do livro é justamente servir para os professores e futuros docentes que quiserem aplicar essa possibilidade de interação entre a Idade Média clássica escolar e elementos da história ibérica, porque às vezes é muito fácil a gente dizer, olha, tem que colocar elementos da história ibérica na sala de aula, mas como? Se a maior parte dos professores não conhece história ibérica, nas universidades essa matéria nem sempre existe, então é necessário ter pelo menos um elemento básico a partir do qual, né, as pessoas possam montar as suas aulas, recorrer a esse material. Pode passar, por favor. Então, eu fui aplicar, ao mesmo tempo que eu produzi o material teoricamente, essa adequação, produzir textos que possam ser utilizados tanto por docentes quanto por discentes, que estão reunidos no livro, eu tentei aplicar esse material nas minhas turmas. Deu certo. Qual foi o local de aplicação? Foi uma escola chamada JET Pio 10, né, Ginásio Tecnológico Pio 10, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, onde eu atuei até o início desse ano. Pode passar, por favor. Aqui, no slide seguinte, estão os alunos, né, que participaram do projeto, foram 4 turmas de 7º ano. Pode passar, por favor. E aqui só foi exemplo do resultado que eu consegui com eles. A proposta era que eles fizessem a cada elemento uma história em quadrinho que, de certa forma, resumisse aquilo que eles aprenderam. E, obviamente, eu ia sempre buscando inserir uma reflexão entre, por exemplo, no caso específico dessa atividade, entre os conteúdos clássicos de que seriam os reinos germânicos, a formação dos reinos germânicos, puxando para o elementos da história ibérica. Então, no caso, esse resultado, esse exemplo, é do Reino Visigodo. Pode passar, por favor. Então, as conclusões. Né? Um conhecimento mais aplicado da Idade Média, dos povos bárbaros, para além da história dos francos. Essa a proposta dessa atividade que eu apresentei para vocês anteriormente, né? O resultado. Porque, em geral, a gente vai muito no modelo francês, como o próprio professor José Rivaio Macedo já chamou a atenção nos seus textos, né, quando escreve sobre isso, e nós passamos a não levar em consideração a necessidade de conectar com elementos da história ibérica. Então, por que dar exemplos relativos somente aos francos e outros povos, e não aproveitar para conversar com os alunos sobre os povos que colonizaram o Brasil e as origens desses povos. Né? Reconhecimento do papel que a Península Ibérica alcançou no âmbito mediterrâneo, não é uma região isolada, pelo contrário, é uma região que está no centro também das transformações, sobretudo culturais. É uma excelente oportunidade da gente aprender a trabalhar a diversidade com os alunos, né? O respeito à diversidade, inclusive até porque nem sempre a convivência entre judeus, cristãos e muçulmanos na Península era tolerante, por vezes há momentos de intolerância, mas é um exemplo de uma convivência que dura durante séculos e que passa, né, por alterações ao longo desse tempo, mas que representa, de certa forma, um convívio longínquo de culturas diversas. Então, a exceção da história ibérica como referência relacional à história ocidental, não como algo à parte, mas algo que está dentro desse Ocidente, e o reconhecimento de que o espaço peninsular era multicultural, sendo um espaço marcado pela diversidade, pela coexistência das culturas judaica, cristã e muçulmana, basicamente. Pode passar, por favor. Aqui são as minhas referências bibliográficas e pode passar, por favor. Agradeço a vocês a assistência. Muito obrigada.
Bom, então, terminada a minha apresentação, vamos ao nosso debate. Alguém da mesa tem alguma pergunta a ser feita? Tem alguma pergunta no chat para a gente colocar aqui? Então, eu vou começar com as minhas perguntas, tá? E deixo a vocês, Paulo André, Wendel, Rosiane, a oportunidade de fazer as suas próprias perguntas e aos demais comunicadores também. Porque temos um tempinho, muito grande, mas é um tempinho. Então, eu tenho uma pergunta para a Júlia. Júlia, quais foram as dificuldades que você notou nos alunos que chegaram para a sua monitoria? Você mencionou, no determinado momento da sua fala, que eram alunos que vinham assim com um olhar sobre a Idade Média, né? Então, quais foram as características que você percebeu nesse alunado, até em termos de aprendizagem mesmo, tá? Que dificuldades eles tiveram, mais efetivamente? Como eles viam a Idade Média antes de chegar ali, tá? Para a Gabriela, eu tenho uma pergunta, vou fazer todas, tá? E aí depois vocês podem ir respondendo. Para a Gabriela, nossa, saiu. Eu fiquei muito curiosa com o seu trabalho, acho que vai ser muito interessante lê-lo quando ele estiver pronto. E eu queria te perguntar o seguinte: você termina dizendo, olha, eu ainda estou vendo, né, como é que eu vou trabalhar, o YouTube como fonte, mas você já tem uma ideia de como você pode fazer isso? Você pode adiantar um pouquinho para a gente como metodologicamente você está pensando, embora ainda seja uma ideia que você vá trabalhar, utilizar esses vídeos como fonte, porque imagino que realmente seja um problema na medida em que são fontes, mas que têm características muito específicas, né? Para a Janaína, eu queria saber como você chegou àquelas porcentagens que você identificou no início, né? Que você falou, tem tantos por cento de conteúdos referentes à Idade Média. Como é que você chegou a essa porcentagem? Que é muito interessante, né, a gente pensar até quantitativamente e até fazer um movimento em outros livros e identificar como é que a gente fez, como é que a gente pode situar, né, a Idade Média dentro dos livros didáticos. E aí eu vou te fazer uma sugestão que parece um jabá, mas não é. Há um tempo atrás, eu publiquei, há uns anos atrás, um artigo na revista de História Comparada justamente fazendo isso, fazendo o levantamento de como a questão da história das mulheres, ou como as mulheres apareciam nos livros didáticos. Eu não usei livros didáticos de 2024, 2023, mas livros que eram utilizados de escola pública e indicados também pelo programa de literatura didática, tá? Então, de repente, pode te ajudar. E, João, já que você não teve tempo, né, para desenvolver mais um pouquinho, eu fiquei pensando, quando você fala na adaptação de alguns trechos da Vita para utilizar com os alunos, como você pensaria em fazer essa adaptação no próprio texto? Tá? Como é que você pensaria essa adaptação para utilização efetiva com os alunos em sala de aula? Uma das coisas que a gente faz no Prodocência, no projeto, é justamente isso, é retirar, né, determinados trechos da documentação e pensar como aplicá-lo. Então, eu gostaria de saber como é que você faria isso, tá bom? Eu posso deixar vocês responderem primeiro e depois a gente lê as do chat rapidinho, tá? Só peço que sejam breves na resposta, porque não temos muito tempo. E vamos seguir a ordem: Júlia, Gabriela, Janaína e João. Então, eu acho que um pouco da dificuldade é entender um pouco por que acontece. A base que muitas vezes a gente tem de história medieval pode ser boa ou ruim. Eu sinto que aqueles que tiveram uma base boa, eles conseguiam entender muito sobre determinados assuntos que eles queriam. Mas quando chegava em algo bem específico que fosse da matéria, tinha um pouco de impasse ali. Porém, eu sinto que a turma se saiu muito bem, porque mesmo com
acho que algumas dificuldades apresentadas em entender algumas questões, assim, conceitos da área de medieval na primeira prova. Quando eu cheguei para ver a segunda, muitas das coisas que aí eles tinham certos impasses, não, assim, teve uma solução. Então, eu acho que, provavelmente, a dificuldade é entender conceitos mais específicos dali da área de medieval. Porque, como eu disse, né, quando eram assim, interesses, como eu citei, que tinha essa parte arquitetônica. Poxa, eles deram um show de perguntas, foi muito legal. E, assim, são coisas que eu não imaginaria perguntar. Porém, agora, partes específicas, quando a gente chegava em certas ali áreas da matéria, já tinham mais perguntas, assim, não vou dizer que básicas, mas perguntas que seriam mais simples para poder ter um entendimento maior. Uhum, legal. Acontece isso também com os meus alunos quando chegam ao UERJ. Então, parecido. O público é parecido. Gabriela. Professora, eu estava vendo aqui, eu fiz alguns levantamentos das questões que eu tenho tentado olhar para as minhas fontes, e eu pensei assim, em 4 eixos que eu posso analisar elas, fazendo perguntas para elas mesmas. O primeiro delas seria assim, a própria cidade e visão do tempo dentro das minhas fontes, e aí eu percebi assim que tem 3 tempos. O primeiro é um tempo do medieval no YouTube, né? Vendo como que é essa Idade Média, se ele é dividido aos moldes franceses, se tem alguma questão de apropriação do neomedievalismo. Percebi também os questionamentos que eu vou fazendo para as minhas fontes. Tempo de produção histórica, como que se dá essa frequência das publicações e quais referências as minhas fontes vai dialogar, se são referências mais antigas, se são referências mais recentes sobre o tema, ou se há diálogos entre elas, se vai trazer autores mais renomados sobre a temática medieval também. E o tempo do consumo, se é um tempo cronológico, né, se são produções mais extensas, de horas, minutos e segundos, e qual a relação com o público, eixos de públicos ou o público para quem as produções são direcionadas. Então, tentar ver como que se dá essa relação com o público e como isso dialoga com o tempo das produções. Pensei também nessa questão da história pública e os públicos, o fazer histórico, o espaço de compartilhamento e de onde as produções surgem, de onde que vai surgir, se é de eventos, se é da própria plataforma, se é de organização de laboratórios medievais, e como que é essa estrutura, se são entrevistas, se são pesquisas, se são curiosidades, como que se dá isso. Também a questão da história digital e o YouTube, a relação entre a produção histórica e a plataforma, né, como o YouTube é utilizado pelos produtores, é como suporte, e por fim se vai abordar essa questão do neomedievalismo, dessas apropriações da temática neomedieval, da temática medieval no tempo presente, como isso se dá, e aí dialogando também com a questão dos negacionismos. Então, por enquanto, são essas, assim, que eu tenho visto das produções e o que eu posso conversar com elas e perguntar para elas, tá? Eu estou indo mais nesse raciocínio de perguntas, assim, dessas temáticas, dessa relação com o tempo. Espero ter respondido a questão. Eu espero que no próximo seminário você volte e mostre para a gente já o resultado. O resultado. Tomara, vai dar certo. Uma reflexão que é legal para você fazer é sobre a questão da cybercultura, né? E aí tem aquele livro do Ferrer que eu acho que pode te ajudar bastante, porque justamente ele pensa, né? Ele reflete sobre a questão da formação da cybercultura, qual o papel dela na produção de conhecimento. Tá? O livro é Cybercultura, do Pierre Levy. Eu tenho utilizado, até porque eu também tenho nessa onda de tentar entender a forma de comunicar, né, aquilo que a gente produz no PEN em termos de pesquisa com aquilo que com as redes sociais, né? Nos últimos tempos eu tenho visitado um pouco essa questão. Então, acho que vale a pena, e ele me ajudou bastante, o Pierre Levy. Então, sugiro que você dê uma olhadinha no livro dele, tá?
Mas valeu, Gabriela, no próximo que você esteja aqui para falar com a gente o que você conseguiu. Obrigada. Janaína. Então, boa tarde. Para chegar aquelas porcentagens, né? Eu peguei o conteúdo total do livro, né? Então, digamos que tinha 8 capítulos, e um era destinado ao período medieval. Então, eu peguei o total de páginas, né? Inclusive, até no slide, se não me engano, eu coloquei, né? Das páginas tal a tal é o período medieval, né? Então, eu peguei o total e peguei a porcentagem daquelas páginas que compreendem o período medieval, né? Então, foi bem simples, né? Se tivesse ali 100 páginas no total do livro e 50, né? Por exemplo, foram destinadas ao período medieval, então 50% do livro ali de conteúdo foram destinados a esse período, né? Então eu peguei uma questão de porcentagem mesmo, só para a gente ter uma noção. Inclusive no projeto eu faço até uma comparação, né? Em relação à antiguidade clássica, por exemplo, né? Que aparece, acho que é acima de 20%, se eu não me engano, 22, alguma coisa por cento, né? Então, a diferença de 18% para 22 já é alguma coisa, então eu faço ali aquela relaçãozinha, né? Tipo, antiguidade clássica e o período medieval, né? Então fica interessante. Só para a gente ter essas noções também é legal. Sim, essa questão da quantificação é bem interessante para a análise que você está fazendo, né? Porque é importante a gente também se utilizar de elementos, digamos, matemáticos, estatísticos, para comprovar elementos que, por vezes, a gente fica parado no discurso, mas é preciso a gente materializar. Então, isso é bem interessante. Obrigada por você ter esclarecido, que aí também o público também fica esclarecido quanto a da onde surgiram as porcentagens utilizadas. Obrigada. João, e você? Professora, eu acredito que inicialmente é preciso sempre contextualizar, né? Então, dá para a gente introduzir quando a gente estiver falando de Alta Idade Média, por exemplo, no currículo programático da história, e estiver especificamente falando sobre o Império Carolíngio e a construção da igreja, né? O combate ao paganismo, que a gente tem como uma característica muito forte da Alta Idade Média, dá para trabalhar com essa documentação, principalmente ali no que tange a construção de agiografias, né, que é uma temática ainda um pouco distante da aplicação pedagógica, né, mais ali no dia a dia, da gente ter um espaço para a gente conseguir falar mais detidamente sobre as agiografias. E a ideia é tentar puxar para esse lado, né, para falar das agiografias, aproximando para eles como é que elas são construídas, né, essa imagem dessas grandes lideranças. E aí eu partiria para esses conceitos mais específicos, mas eu pensei numa divisão de grupos da turma, e a separação de fragmentos, talvez não um fragmento para cada grupo, mas mais de um, com certeza, talvez uns 2 ou 3 fragmentos que a turma separadamente pudesse analisar conjunto com o professor e fazer comparações depois sobre os comportamentos. E aí, no caso, eu quero falar de gênero, mas talvez eu não fale especificamente de gênero. Eu posso estar falando de comportamentos sociais ou políticos mais e menos valorizados ali, né? O que eles acreditam na percepção deles, de acordo com o imaginário deles, de acordo com a percepção deles sobre o heroísmo, a virilidade, né? O que faz um herói, um grande personagem, uma grande liderança ter essa legitimidade política, religiosa naquele contexto, né? O que aparece ali na documentação que para eles pode conferir isso ao Carlos Magno, por exemplo, né? Então, por exemplo, o fragmento que eu passei sobre a relação do Carlos Magno com os saxões ou com outros povos não cristãos, né? A descrição física do Carlos Magno, né? Os hábitos, né, muito masculinos, né, da caça, da natação, né, da saúde excelente. Eu acho que principalmente para o ensino médio, para o primeiro ano do ensino médio, essa identificação e uma reflexão crítica sobre esses elementos de legitimidade, né,
de comportamentos, eu acho que seria possível de trabalhar. Ou pelo menos da gente introduzir ali quando for falar da construção de agiografias, né? E aí a gente pode pensar, talvez, num projeto do uso dessa documentação, ao invés de a gente estar fazendo no transcorrer normal do conteúdo, né, das aulas, a gente está fazendo um projeto de análise dessa documentação que sirva como avaliação também. Mas eu tenho uma ideia de trabalhar muito mais também com a oficina, usar a documentação e analisá-la e inseri-la num projeto de oficina, onde a gente produza algo também a partir do que a gente leu, do que a gente entendeu, do que a gente conseguiu refletir, algo que se apresente talvez de uma forma diferente do que eles viram, né? Justamente pelo que eles analisaram na obra, se é possível a gente pensar até em uma iconografia diferente, em uma figura de liderança diferente, né, partindo dos comportamentos que o autor não gosta, ou que o autor, né, claramente ele coloca algum viés negativo, e por que isso era feito, né, como que isso era feito, é possível a gente pensar em algo diferente, é assim que funciona a legitimação do poder, né, e das imagens. Certo. É interessante, né? Até fazer uma comparação com os heróis que eles leem, super-heróis. Isso. Fazer uma reflexão sobre isso é interessante, sim. Legal, João. Aqui temos algumas perguntas no chat, né? O Wendel perguntou para a Júlia o seguinte: você escreverá TCC em medieval? Ganhamos uma medievalista ou não, Júlia? E aí, quem é o professor que você cita tanto aí, que né, deu tantas possibilidades para se pensar exemplos positivos em relação à história medieval? Júlia. Bom, primeira pergunta, né? Então, eu estou cogitando, ano que vem eu já começo, né, a fazer TCC, e eu estou cogitando, eu estou entre história medieval e história contemporânea, mas estou um pouco inclinada, assim, a medieval. E, bem, o professor que eu cito tanto é o professor Paulo André. Ele me dá aula desde 2023.1. Ele me fez me aprofundar muito em medieval. Eu tive cerca de 4 matérias com ele lá na Unirio, todas em medieval, e assim, desde então eu me aprofundei, né? Busquei me aprofundar, porque eu realmente gostei muito. Foi um mundo novo que se abriu para mim de uma maneira muito boa. Eu fiz questão de perguntar, porque o professor Paulo André é uma referência para mim também. Não foi meu professor, mas foi meu professor para ser professora. Eu comecei a dar aula no ensino superior na Universidade de Gama Filho, e foi o professor Paulo André que me ensinou o que é dar no ensino superior. Então, por isso que eu acho que merecia a menção o nome do professor Paulo André. O professor Wendel também fez uma pergunta para a Janaína. Por que você acha que os livros didáticos não apresentam conteúdo sobre mulheres na Idade Média? Existem materiais acadêmicos sobre isso? E também para você, Janaína, uma outra pergunta agora da Rosiane. Nas poucas referências em livros didáticos onde as mulheres da Idade Média aparecem, como elas são representadas? Acho que a gente Certo. agora... Estão conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Certo. Então, a primeira pergunta, né? Eu acredito que talvez por conta dessa história oficial, né? Que já inspirada no modelo que historicamente já exclui as mulheres, talvez, né? Tem um livro da Michelle Perrot que é muito interessante, né? Eu utilizei ele também como fonte, como bibliografia para mim, que é Os Excluídos da História, né? Eu acredito que muitos conhecem. E ela vai trazer um pouco, né, dessa questão das mulheres, como elas foram silenciadas, nessa questão do patriarcalismo também, da história anteriormente, né? Principalmente antes do século XIX, né, ser uma história narrada de grandes heróis, né, de figuras masculinas bem presentes ali, e talvez essas noções ainda estão sendo quebradas, né, as discussões de gênero são bem recentes, inclusive ainda há controvérsias, né, dessas discussões serem inseridas na escola,
e na sala de aula. Então, talvez por isso também o livro didático traga as mulheres de uma forma mais oculta, né, mais silenciada, se assim eu posso dizer. Né? E aí, já indo para a segunda pergunta, nos livros didáticos que eu analisei, o Boulos ele vai trazer realmente muito pouco a figura dessas mulheres, algumas vezes de forma ilustrativa mesmo, né? Então, mulheres trabalhando no campo, e tem lá a figura, né? E não tem uma discussão mais profunda sobre. Já o Jovem Sapiens, ele traz, por exemplo, aquela divisão clássica, né? Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham, né? Da sociedade medieval. Ele já traz iluminuras de mulheres. Então, ele vai trazer iluminuras das mulheres nobres, né? Ele vai trazer iluminuras das mulheres clérigas ali e também das mulheres trabalhando no campo. Né? Então, essa abordagem ela é um pouco mais interessante, né? Nesse outro livro. Mas as mulheres, além de aparecerem pouco, elas aparecem, às vezes, subjugadas também ao homem nas relações de casamento, né, que era muito importante também no período medieval. Então, às vezes, elas são citadas no sentido de, por exemplo, fulano, que foi um importante rei, não sei o que lá, casou-se com fulana de tal para selar o matrimônio, unir os reinos e tal. Pronto. Né? Então, ela aparece também muitas vezes subjugada à figura masculina, né? E não se fala sobre quem foi aquela mulher, né? Apenas na sua relação com o casamento mesmo. Então, era uma nobre que serviu ali para aquele laço de matrimônio, e aí continua falando daquela figura masculina. Então, ela aparece mais ou menos assim, né, nessas relações. Não sei se respondi a primeira pergunta dele, mas acho que é mais ou menos por aí. Respondeu sim. E aí, só acrescentando, pelo menos nesse artigo que eu publiquei, nos livros que eu analisei, alguns ainda mencionavam mulheres islâmicas, mas pouquíssimos, acho que um título só, que tinha um texto complementar sobre, mas não, mas o exemplo, como se fala de história das mulheres, é a história da mulher no Ocidente e de forma bastante tipificada, né, como você está mencionando. E aí eu vou responder a pergunta do professor Wendel. Nos livros didáticos com os quais você trabalhou, algum tinha abordagem de Idade Média a partir da Península Ibérica? Não, nenhum deles. Nos livros didáticos que eu trabalhei, alguns mencionavam um pouquinho da história ibérica, quando falavam de formação do reino português, alguns falando da Idade Média, outros falando somente no período moderno, tá? Quando falava-se de expansão marítima e etc., grandes navegações. Só, se eu não me engano, teve um livro que falou um pouco sobre história islâmica, comunidade muçulmana, e inseriu uma discussão muito leve sobre reconquista ali e tal, e falou um pouco sobre história ibérica, tangenciando esse elemento. Então, não, dos livros que eu analisei nos últimos anos, eu tenho escrito vários artigos sobre isso, porque esse projeto, como eu disse, ele me acompanha há bastante tempo, então já convido a vocês que se interessarem para ler um pouco mais. Nós aqui, no seminário, geralmente publicamos no ano seguinte um e-book com alguns textos que são produzidos no seminário, né? E aí, todos os e-books que foram publicados até agora, tem textos meus tratando sobre a questão do ensino de Idade Média. Então, em um deles, que eu não me recordo qual, eu analiso justamente isso, o fato de não haver praticamente material didático sobre ensino de história ibérica na Idade Média para a educação básica. Então, por isso mesmo, eu resolvi escrever o básico da história ibérica na escola básica, que é esse livro aqui, que eu mencionei para vocês, e justamente tenta preencher essa lacuna, não para ser utilizado como material didático com o aluno, mas como um recurso para o próprio professor tentar se preparar melhor na hora de fazer a sua aula e conseguir conectar, né, essa história ibérica, essa história medieval de fato, não sendo só aquela história, né, clássica,
do Ocidente medieval, mas com elementos da história ibérica. Bom, gente, temos mais alguma pergunta? Temos alguma pergunta no chat? Ah, temos, professor Paulo André. A gente ainda tem um tempinho, tá? Então, podemos ainda fazer umas perguntas. O Wendel colocou aqui, ó, o professor Paulo André tinha um enorme fã-clube na Universidade Gama Filho. A oratória dele é inigualável. Parecia que ele estava relatando uma viagem dele à Idade Média. E realmente é verdade. E aí, só elogios ao professor Paulo André por todo o seu trabalho, né? Temos alguma pergunta a mais? Está tudo certo? Estamos satisfeitos por hora? Bom, então, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui nessa mesa. Teremos uma mesa já a seguir, né? A comissão das 3h30, dando tempo aí para a gente tomar um ligeiro cafezinho entre uma mesa e outra. Agradeço aos comunicadores pelas apresentações. Estaremos aqui, espero, no ano que vem, para falarmos um pouco mais sobre o andamento das nossas pesquisas. No mais, muito obrigada, e você que está assistindo no YouTube, espera aí que a gente já volta. Obrigada, gente. Até breve.